vento soprava frio naquela manhã de segunda-feira em São Paulo. O trânsito, como sempre, formava um mar de buzinas e impaciência. No alto de um prédio espelhado de 50 andares, um homem observava a cidade com um olhar que misturava desprezo e superioridade. Seu nome era Rogério Vasconcelos, empresário, dono de uma das maiores construtoras do país. Um homem que, aos 45 anos, havia conquistado tudo que o dinheiro podia comprar, mas havia perdido quase tudo o que o coração poderia sentir. O relógio suíço brilhava em seu pulso, marcando 7h15. À sua frente, uma mesa imponente com papéis, contratos e uma xícara de café que já esfriava. Ao fundo, a secretária digitava em silêncio, com medo de fazer qualquer ruído que pudesse irritá-lo. Rogério era conhecido não apenas por sua fortuna, mas também por seu temperamento explosivo e arrogante. Nenhum funcionário ousava contrariá-lo, e os poucos que tentaram jamais voltaram a trabalhar ali. Naquela manhã, uma reunião importante o aguardava. Ele receberia uma comitiva de investidores estrangeiros e precisava chegar impecável. Entrou no elevador acompanhado de 2 seguranças, ajustando o terno italiano e o nó da gravata. Essas pessoas acham que podem me ensinar sobre sucesso. Mal sabem que eu comprei minha primeira empresa com 20 anos, murmurou com um sorriso de desdém. Enquanto o carro preto de luxo descia pelas avenidas movimentadas, Rogério olhava pela janela e via a cidade como quem observa um tabuleiro de xadrez. Cada pessoa, para ele, era apenas uma peça, útil ou descartável. Quando o sinal fechou, ele viu um grupo de moradores de rua pedindo moedas entre os carros. Uma senhora de cabelos grisalhos, com um lenço amarrado na cabeça, se aproximou segurando uma sacolinha com balas. Ela sorriu com gentileza e bateu levemente no vidro. Rogério franziu o senho e fez um gesto impaciente. "Ah, sai da frente, mulher, isso aqui não é lugar para mendigar", gritou sem abaixar o vidro. O motorista engatou a marcha assim que o sinal abriu. Pelo retrovisor, o empresário ainda viu a senhora fazer o sinal da cruz e murmurar algo como uma prece. Ele riu. Reza para quê? Deus não paga aluguel. Para Rogério, piedade era fraqueza. Ele acreditava que o mundo pertencia aos fortes e que os pobres eram pobres porque mereciam. Horas depois, após a reunião triunfante, Rogério foi almoçar em um restaurante luxuoso no bairro dos Jardins. Tudo era requinte. Porcelanas importadas, garçons com luvas brancas, música ambiente de piano. Ele estava cercado por empresários e políticos, rindo alto e vangloriando-se de seus últimos lucros. Enquanto isso, do lado de fora, a mesma senhora de cabelos grisalhos caminhava com passos lentos, carregando uma pequena caixa de balas. O calor era intenso e ela parou na calçada para descansar um pouco, sentando-se na sombra do toldo do restaurante. Um dos garçons, incomodado com a presença dela, aproximou-se com arrogância. "Por favor, a senhora não pode ficar aqui. Está atrapalhando o ambiente." "Eu só vou descansar um minutinho, meu filho. O sol está muito forte", disse ela com voz suave. Mas antes que o garçom insistisse, uma voz poderosa cortou o ar. "Deixa comigo." Rogério saía do restaurante, limpando a boca com um guardanapo, acompanhado de 2 amigos engravatados. Ele olhou para a senhora e soltou um riso debochado. "É impressionante. A gente paga caro para comer num lugar desses e ainda tem que ver esse tipo de cena. Não tem prefeitura nessa cidade?" A mulher se levantou devagar, tentando manter a dignidade. "Desculpe, senhor, eu já vou sair. Não quis incomodar." Mas Rogério não parou. "Incomodar? A senhora e essa gente vivem de incomodar, pedem, sujam as ruas e depois querem respeito. Trabalhar ninguém quer, né?" As pessoas ao redor começaram a olhar. Alguns constrangidos, outros curiosos. A senhora abaixou a cabeça. "Eu trabalho sim, senhor. Vendo minhas balinhas para ajudar meus netos." Claro, balinhas. Deve dar uma fortuna, não é?" disse ele com ironia. "Sabe quanto custa o terno que eu estou vestindo? Mais do que a senhora vai ganhar na vida inteira." O silêncio tomou conta da calçada. Até o garçom ficou sem reação. A mulher o olhou com olhos marejados. "Filho, o dinheiro compra muita coisa, mas não compra paz." Ele riu alto. Paz é para quem pode pagar por segurança e dormir num colchão caro. A senhora devia parar de sonhar e aceitar o lugar que tem."
Ela respirou fundo, tremendo, mas manteve a voz firme. O lugar que eu tenho foi Deus que me deu. E o seu filho pode mudar a qualquer momento. As palavras caíram como um golpe invisível. Rogério zombou, virou as costas e entrou no carro rindo com seus amigos. Mas o riso durou pouco. Naquele mesmo dia, ao chegar em casa, Rogério começou a sentir uma dor aguda no peito. Ignorou, achando que era apenas estresse. Tomou um remédio e subiu para o quarto luxuoso, decorado com mármore, quadros caros e tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto afeto. Sua esposa vivia em outra cidade, cansada das humilhações. Seu filho estudava fora e mal falava com ele. Sozinho diante do espelho, ele viu o próprio reflexo e, por um instante, notou algo que nunca havia percebido: o vazio. Eu tenho tudo, murmurou, mas por que me sinto assim? A dor aumentou, o chão girou. Rogério caiu sem forças. O telefone escorregou de suas mãos. Quando acordou, estava em um hospital. O bip constante das máquinas e o cheiro de desinfetante o cercavam. Uma enfermeira o olhou com calma. Senhor Rogério, o senhor teve um infarto leve, vai precisar repousar. Ele tentou falar, mas a voz falhou. A enfermeira ajeitou o travesseiro. Descanse. Às vezes Deus para a gente para ensinar o que a gente não quis ouvir andando. Ele franziu o senho. Deus, que bobagem, resmungou. Mas algo dentro dele o impedia de rir como antes. No dia seguinte, ainda internado, Rogério ouviu uma conversa no corredor. A voluntária do grupo de oração chegou. É aquela senhora que vende balas na rua. Seu coração acelerou. Não podia ser, mas era. A mesma senhora de cabelos grisalhos entrou na enfermaria, sorrindo com doçura, distribuindo pequenos bilhetes com versículos e orações aos pacientes. Quando seus olhos encontraram os de Rogério, ela parou por um instante. O senhor por aqui, disse com serenidade. Ele ficou sem voz. Ela se aproximou da cama, sem rancor, e colocou uma das balinhas sobre o criado mudo. Deus manda a gente amar até quem não entende o amor. Rogério virou o rosto constrangido, mas pela primeira vez em muitos anos, sentiu vergonha de si mesmo. O silêncio do quarto hospitalar era pesado. Rogério tentava se convencer de que tudo aquilo era apenas uma coincidência. A mesma mulher que ele humilhou agora estava ali, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mas quanto mais tentava ignorar, mais a presença dela o incomodava. A senhora, de olhar sereno, se aproximou lentamente. S. Barkins, posso orar pelo senhor? Rogério hesitou. Quis dizer não, mas as palavras não saíram. Algo dentro dele, talvez o medo da morte ou a solidão, o fez apenas balançar a cabeça afirmativamente. Ela colocou a mão enrugada sobre a dele e fechou os olhos. Fé, senhor. O homem pode ter o mundo nas mãos, mas sem amor, tudo escapa pelos dedos. Toca o coração desse teu filho e mostra para ele que ainda há tempo para recomeçar. Em nome de Jesus, amém. Ele ficou imóvel. Nenhum funcionário jamais falara com ele daquele jeito. Havia algo diferente naquela voz. Não era piedade, era poder. O tipo de poder que vem da fé verdadeira. Quando ela terminou a oração, colocou um pequeno papel sobre o criado mudo. É um versículo que me ajudou muito quando perdi tudo. Talvez ajude o senhor também. E saiu sem olhar para trás. Rogério pegou o papel. A letra era tremida, mas firme. Porque o que o homem semeia, isso também colherá. Gálatas 6:7. Ele respirou fundo. As palavras ecoaram em sua mente por horas. Naquela noite, enquanto o hospital dormia, ele teve um sonho estranho. Estava novamente em frente ao restaurante, vestido com o mesmo terno caro. A senhora estava ali oferecendo balas, mas desta vez ele não conseguia falar. As pessoas o cercavam, apontando, rindo. A rua começou a se transformar. Os prédios desabavam, os carros derretiam, e ele via o próprio nome sendo apagado de uma placa dourada. A senhora olhava para ele e dizia: Gerascune, você esqueceu de quem te deu o fôlego. Ele acordou suando com o coração disparado. Pela primeira vez em anos, chorou. Nos dias seguintes, Rogério teve alta. Mas algo havia mudado. O espelho já não o agradava. O relógio de luxo parecia pesado demais. A casa imensa, silenciosa, se tornara um túmulo. A voz da senhora ecoava em sua mente. Pode mudar a qualquer momento. No início, tentou voltar à rotina. Reuniões, lucros, festas. Mas nada mais tinha o mesmo sabor.
Até que, em uma manhã chuvosa, recebeu um telefonema. Senhor Rogério, houve um problema no canteiro de obras da Zona Norte. O senhor precisa vir. Ele foi. Ao chegar, viu dezenas de operários apavorados. Uma estrutura havia desabado. E quantos feridos? Perguntou. No início, tentou voltar à rotina. Reuniões, lucros, festas. Mas nada mais tinha o mesmo sabor. Até que, em uma manhã chuvosa, recebeu um telefonema. Senhor Rogério, houve um problema no canteiro de obras da Zona Norte. O senhor precisa vir. Ele foi. Ao chegar, viu dezenas de operários apavorados. Uma estrutura havia desabado. E quantos feridos? Perguntou. 3 e um desaparecido. Rogério desceu da caminhonete e caminhou entre os destroços. O chão estava coberto de lama e sangue. De repente, viu uma maca sendo carregada. Quando os paramédicos se aproximaram, ele viu o rosto do homem ferido. Era Carlos, um dos pedreiros mais antigos da empresa, conhecido por ser humilde e sempre ajudar os colegas. O homem estava inconsciente e uma mulher chorava ao lado, segurando um terço nas mãos. Meu Deus, ele não merecia isso, dizia ela. Rogério engoliu seco. Levem para o hospital, eu pago tudo, gritou, mas sentiu que as palavras soavam vazias. Dinheiro, sempre dinheiro. Mas pela primeira vez, percebeu que dinheiro não podia devolver a vida. Naquela noite, incapaz de dormir, Rogério pegou o carro e dirigiu sem destino. As ruas molhadas refletiam as luzes da cidade como se fossem lágrimas. Sem perceber, parou diante de uma pequena igreja simples de portas abertas. O som de um violão e vozes cantando ecoava para fora. Ele ficou ali, parado na chuva, observando. Lá dentro, um grupo de pessoas cantava: Mesmo sem merecer, teu amor me alcançou. Entre elas estava ela, a Senhora das Balas. Rogério sentiu o corpo inteiro estremecer. Não sabia o que o movia, mas deu alguns passos e entrou. As pessoas o olharam com surpresa. Ele era o contraste daquele lugar. Terno caro, sapatos engraxados, mas um olhar perdido. A senhora o reconheceu e sorriu. O senhor veio. Eu nem sei porquê, respondeu hesitante. Ninguém vem aqui por acaso. Ela o conduziu até um banco e sentou-se ao lado dele. Sabe, filho, às vezes Deus deixa a gente chegar no topo para mostrar que o topo não é o fim. É o começo da queda, se a gente esquece de onde veio. Ele ficou em silêncio. O pastor começou a falar. Muitos aqui pensam que têm controle da própria vida. Mas basta um sopro e tudo muda. O dinheiro acaba, o poder cai, os amigos somem. Mas há um amor que nunca falha. Cada palavra parecia um golpe direto no coração de Rogério. Quando o culto terminou, ele ficou ali parado sem saber o que dizer. A senhora o observava com ternura. Posso te contar minha história? Ele assentiu. Ela olhou para o chão e começou. Meu nome é Dona Esther. Eu tinha uma casa, um marido, 2 filhos. Rogério a ouviu em silêncio. Pela primeira vez sentiu vergonha não apenas pelo que dissera a ela, mas por tudo o que se tornara. Dona Esther o olhou nos olhos. O senhor tem muito, mas parece que tem pouco, porque o que preenche não é o que se compra, é o que se vive. Ele respirou fundo e respondeu com a voz embargada. Eu não sei mais viver. Ela sorriu. Então é hora de começar do zero. O Senhor gosta de reconstruir o que o orgulho destrói. Naquela noite, Rogério voltou para casa diferente. Deixou o carro na garagem e subiu a escada devagar. Olhou os quadros de sua trajetória. Fotos com políticos, prêmios, capas de revistas. Tudo parecia sem vida. Sentou-se no sofá e chorou como uma criança. Pela primeira vez orou. Ó Deus, se o Senhor realmente existe, me mostra quem eu sou, porque eu não sei mais. E foi aí que algo aconteceu. Um vento leve atravessou a janela. Um sentimento de calma o envolveu e ele ouviu uma voz, não audível, mas dentro da alma. Eu te vi quando zombaste. Eu te vi quando caiu e ainda assim te amo. Ele caiu de joelhos, soluçando. Nos dias seguintes, Rogério começou a mudar silenciosamente. Visitava a pequena igreja às escondidas. Passava mais tempo com os operários, conversava, ouvia. Os funcionários começaram a notar. O homem arrogante parecia ter desaparecido. Um dia, Dona Esther o convidou para acompanhá-la em uma visita a um orfanato. Ele hesitou, mas aceitou. Quando chegaram, dezenas de crianças correram para abraçá-la. Vovó Esther! Gritavam. Ela riu e distribuiu balinhas. Rogério observava tocado.
Essas crianças não têm nada e ainda assim sorriem. Porque têm amor, respondeu ela. E amor é o que o dinheiro não pode comprar, mas pode multiplicar quando a gente doa. Ele ficou quieto. Depois daquele dia, decidiu fazer algo que jamais havia feito: ouvir o coração. As semanas passaram e a presença de Dona Esther começou a se tornar parte do cotidiano de Rogério. Ele já não a via apenas como a mulher das balas. Ela era agora um espelho, uma lembrança viva do que ele havia esquecido: o valor da humildade. Rogério passou a frequentar o orfanato com mais frequência. No início, apenas observava de longe, desconfortável, sentindo-se deslocado entre aquelas crianças simples que riam com pedaços de papel e cordas velhas. Mas algo começou a mudar. Certo dia, uma menininha de uns 7 anos se aproximou, segurando uma boneca feita de pano. "Moço, quer brincar com a gente?" Rogério sorriu sem saber o que dizer. "Eu não sei brincar direito." "Então aprende", respondeu a menina, puxando-o pela mão com uma coragem desarmante. Ele se ajoelhou e, pela primeira vez em décadas, sentiu o chão frio de verdade. Enquanto as crianças riam e corriam ao redor, algo dentro dele se aquecia. Um nó antigo se desfazia. Dona Esther observava de longe, com aquele sorriso tranquilo. Quando Rogério se levantou suado e ofegante, ela apenas disse: "Tá vendo? Às vezes Deus precisa colocar a gente de joelhos para ensinar a brincar de novo." No caminho de volta para casa, Rogério ficou em silêncio. O motorista, acostumado a ouvir ordens curtas e grossas, estranhou o patrão calado. "Oh, tá tudo bem, doutor?" "Não, mas acho que vai ficar", respondeu olhando o horizonte. Chegando em casa, ele passou pela sala luxuosa e foi direto ao quarto. Tirou o relógio, o terno, o sapato caro. Ficou descalço. Sentou-se no chão e começou a pensar em tudo o que ouvira de Dona Esther, nas crianças, na fé que ela dizia ter. Lembrou-se de um momento específico, o olhar dela quando disse que perdera tudo e mesmo assim sorria. E ali no silêncio, Rogério sentiu que a voz dela ainda ecoava. "O senhor tem muito, mas parece que tem pouco." Ele se levantou e foi até o escritório. Havia uma estante cheia de troféus e prêmios empresariais. Um por um ele começou a tirá-los do lugar. Colocou tudo dentro de uma caixa. Quando terminou, a estante estava vazia. No lugar dos prêmios, deixou apenas o pequeno papel que Dona Esther lhe dera no hospital. O que o homem semeia, isso também colherá. Nos dias seguintes, Rogério decidiu visitar pessoalmente algumas das famílias que trabalhavam em suas obras. A primeira casa era de um pedreiro chamado Joaquim. Um barraco simples, com chão de terra batida e cheiro de café forte. "Tá, seu Rogério, aqui em casa?" perguntou Joaquim, surpreso. "Sim, vim ver como vocês estão." A esposa do pedreiro se apressou em arrumar as cadeiras envergonhada. "Desculpa a bagunça, doutor. É que a gente não esperava a visita." Rogério sorriu. "Vocês não precisam se desculpar. Eu que devo desculpas por nunca ter vindo antes." O casal trocou olhares confusos. Rogério passou alguns minutos ali, ouvindo histórias de dificuldades, risadas simples, e vendo crianças que dividiam um único brinquedo. Antes de sair, deixou um envelope sobre a mesa. "Não é caridade, é justiça", disse apenas. Naquela noite, enquanto dirigia de volta, começou a chover. As gotas batiam no vidro, e ele sentia que cada uma parecia levar embora um pouco da sujeira da alma. Ligou o rádio, e por acaso uma música antiga começou a tocar. Uma que sua mãe ouvia quando ele ainda era criança. A lembrança veio como um golpe. O cheiro de bolo saindo do forno, a risada dela, as mãos calejadas costurando uniformes. Ele fechou os olhos por um instante e uma lágrima escapou. Como ele pôde esquecer tudo aquilo? Como pôde se tornar o homem que humilhou uma mulher igual à sua mãe? No dia seguinte, procurou a sepultura da mãe, que há anos não visitava. O cemitério era simples, e o nome gravado na pedra já começava a se apagar. Ele se ajoelhou. "Mãe, eu fiz tudo errado", sussurrou. O vento soprou leve, e uma folha caiu sobre o túmulo. Parecia um sinal. Rogério levantou e olhou para o céu. "Se ainda tiver um jeito de consertar, me mostra." Na semana seguinte, decidiu fazer algo que assustou seus próprios sócios. Convocou uma reunião extraordinária. Quando todos estavam na sala, ele respirou fundo e anunciou: "A partir de hoje, vamos criar um fundo social dentro da empresa."
10% dos lucros serão destinados a projetos comunitários e orfanatos. Os sócios se entreolharam, incrédulos. Rogério, isso é loucura. Você quer reduzir o lucro da empresa? Não, quero aumentar o valor dela. O silêncio foi absoluto. Um deles tentou protestar. Mas nossos acionistas não vão aceitar. Então me comprem. Ou saiam, disse ele com voz firme, mas sem arrogância. Desta vez não era o orgulho que falava, era convicção. Dona Esther, quando soube, apenas sorriu e disse: "Tá vendo? O milagre começa quando o coração obedece." Mas as mudanças começaram a gerar resistência. Alguns executivos começaram a sabotar as decisões de Rogério. Rumores se espalharam. Investidores ameaçavam romper contratos. E, no meio disso tudo, um grande projeto imobiliário foi paralisado por suspeita de corrupção. Um caso antigo que agora voltava à tona. A imprensa não perdoou. Milionário da construção é investigado por fraudes e subornos. Estampavam as manchetes. Em questão de dias, Rogério passou de exemplo de sucesso a símbolo de decadência. Os bancos congelaram suas contas. Os sócios se afastaram. E quando pensava que nada podia piorar, descobriu que um ex-funcionário havia desviado milhões da empresa em seu nome. Naquela noite, sozinho em casa, ele olhou pela janela e murmurou: "De novo tudo desabando." Mas algo dentro dele já era diferente. Pela primeira vez não culpou ninguém. Nem a imprensa, nem os sócios, nem Deus. Apenas ajoelhou e disse: "Se é preciso perder tudo para ganhar o essencial, então que seja." E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz, mesmo cercado pelo caos. Dias depois, Dona Esther o visitou. "Já soube o que aconteceu", disse ela entrando calmamente. Rogério deu um meio sorriso. "Parece que o céu resolveu testar minha fé." Ela riu. "Ou te preparar para algo maior." Ela tirou da bolsa uma pequena caixa e entregou a ele. "Guardei isso para quando chegasse a hora." Dentro, havia uma Bíblia antiga com capa gasta. Na primeira página, um nome: Maria Fernandes, o nome da mãe de Rogério. Ele ficou pálido. De onde você conseguiu isso?" Dona Esther sorriu com lágrimas nos olhos. "Ela foi minha amiga há muitos anos. Eu cuidava do orfanato onde ela fazia doações quando podia. Ela falava muito de um filho inteligente e teimoso. Dizia que um dia ele mudaria o mundo." Rogério segurou o livro com as mãos trêmulas. As lágrimas caíram sobre a capa. "Meu Deus, isso não pode ser coincidência." "Não é", disse Dona Esther. "É propósito." Rogério ficou imóvel, segurando a Bíblia contra o peito. As memórias começaram a vir como uma enxurrada. A voz da mãe orando antes de dormir, as noites em que ela lhe contava histórias sobre fé, as vezes em que dizia: "Filho, nunca trate ninguém como se fosse menor que você. O mundo gira e o alto de hoje pode ser o chão de amanhã." Mas ele cresceu e esqueceu que agora, aquele livro vindo das mãos da mulher que ele havia humilhado, parecia ser uma mensagem direta do céu. "Dona Esther, minha mãe falava mesmo com a senhora?" Ela assentiu. "Falava e orava por você. Me dizia que o filho dela havia se tornado alguém importante, mas que ela temia que o sucesso engolisse o coração dele. Ela me pedia para orar também, mesmo sem te conhecer." Rogério abaixou a cabeça. "E eu fui tudo o que ela temia. Mas agora você está sendo tudo o que ela esperava." O silêncio que seguiu foi sagrado. Era como se o tempo tivesse parado. Apenas o som distante da chuva batendo no telhado. Nos dias que se seguiram, Rogério passou a ler a Bíblia todos os dias. Não por obrigação, mas porque sentia fome de entender. Cada versículo parecia falar com ele diretamente. "Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus." As palavras deixavam de ser letras e se tornavam vida. Dona Esther o visitava com frequência e juntos oravam. Ele começou a participar das ações sociais da igreja, agora sem câmeras, sem imprensa, sem publicidade. Distribuía comida, visitava doentes, conversava com moradores de rua. Certa vez, um homem sujo e bêbado o reconheceu. "Joyce, você não é aquele ricaço da televisão?" Rogério hesitou, mas respondeu: Ou era. O que está fazendo aqui, então?" "Tentando aprender a ser humano." O homem riu, mas depois ficou sério. "Se conseguir, me ensina também." Aquela frase ficou ecoando em sua mente por dias. Talvez aquele fosse o novo propósito de sua vida, ajudar outros a se reencontrarem também. Certa tarde,
enquanto ajudava a descarregar alimentos no orfanato, uma das crianças se aproximou correndo. Tio Rogério, olha o que eu desenhei. Era um papel colorido, com rabiscos infantis. Mostrava uma mulher de cabelos brancos, Dona Esther, um homem alto, ele, e várias crianças ao redor de mãos dadas, com um grande sol acima. No topo estava escrito em letras tortas: família. Rogério sentiu um nó na garganta. Aquela palavra o atingiu como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Família. Algo que o dinheiro nunca lhe comprara. Ali entre aquelas crianças e aquela mulher simples, ele havia encontrado o que o coração sempre buscou. Mas a vida, como sempre, ainda tinha planos de testar o que ele havia aprendido. Certo dia, recebeu um telefonema de seu advogado. Rogério, a investigação avançou. Estão tentando prender você como responsável principal pelos desvios. Mas eu nem sabia do que estava acontecendo. Eu sei, mas os documentos estão todos no seu nome, você precisa se preparar. Ele desligou o telefone e ficou parado, respirando fundo. No passado, teria gritado, ameaçado, comprado juízes. Agora, Senhor, se essa é a colheita da semente que eu plantei no orgulho, então me ajuda a passar por ela de cabeça erguida. Dona Esther o visitou no mesmo dia. Ouviu o que aconteceu. É engraçado, Esther. Antigamente eu achava que dinheiro resolvia tudo. Agora vejo que o que me sustenta é só uma coisa: fé. Ela assentiu emocionada. A fé não nos livra das provas, Rogério, mas nos livra de enfrentar as provas sozinhos. Semanas depois, o julgamento começou. A imprensa lotou o tribunal. Câmeras, flashes, repórteres gritando perguntas. Rogério entrou de cabeça baixa, sem segurança, sem advogados caríssimos, apenas com uma Bíblia nas mãos. Durante o depoimento foi honesto. Sim, eu fui arrogante. Sim, eu fechei os olhos para injustiças dentro da minha própria empresa. Mas aprendi que o verdadeiro sucesso não é o que se constrói com cimento, é o que se constrói com arrependimento. A juíza, surpresa com o tom, ficou em silêncio por alguns segundos, antes de continuar a audiência. Ao fim, ele foi inocentado das acusações criminais, mas condenado moralmente pela opinião pública. Os jornalistas continuavam a persegui-lo, agora com perguntas diferentes. Senhor Rogério, é verdade que o senhor virou religioso? Não. Eu só descobri quem sempre me esperava. Com o passar dos meses, Rogério perdeu grande parte de sua fortuna. Vendeu imóveis, carros, ações, mas curiosamente nunca se sentiu tão leve. Passava os dias ajudando no orfanato e à noite visitava abrigos com Dona Esther. Tornaram-se inseparáveis, não como patrão e pobre, mas como almas que se reconheceram. Certa noite, enquanto voltavam de uma visita a um hospital, Dona Esther disse: Sabe, Rogério, às vezes eu olho para você e vejo o filho que perdi. Ele virou o rosto emocionado. Eu olho para a senhora e vejo a mãe que o tempo me roubou. Eles se abraçaram. E naquele abraço, o céu inteiro parecia caber. No entanto, a saúde de Dona Esther começou a fraquejar. As longas caminhadas, o frio das noites de caridade, o corpo cansado. Ela disfarçava com sorrisos, mas Rogério notava. A senhora precisa descansar. Ainda não. Enquanto eu respirar, quero servir. Mas numa manhã chuvosa, ela não apareceu na igreja. Rogério sentiu um aperto no peito e foi até a casa dela. Uma casinha simples de paredes brancas e flores na janela. Bateu à porta. Nada. Empurrou devagar e entrou. Lá estava ela deitada na cama, pálida, com a Bíblia aberta no colo. Esther! Ele correu até ela, segurando suas mãos frias. Ela abriu os olhos lentamente e sorriu. Vai-se tudo nessa, meu filho. Que bom que veio. Não fala assim, por favor, eu vou chamar o médico. Oh, não precisa, já recebi alta do céu. Ele começou a chorar. Não fala isso, eu ainda preciso da senhora. Ela apertou a mão dele com força surpreendente. Você já tem tudo o que precisa. A fé que eu plantei em você, agora é sua. Cuida das crianças, cuida dos que o mundo esquece, e quando sentir saudade, olha para o céu e sorri. Eu vou estar lá. Ela fechou os olhos. Um último suspiro. E o quarto se encheu de uma paz que nenhuma lágrima podia explicar. Rogério ficou ajoelhado ao lado da cama por horas, chorando como uma criança. Na cabeceira, encontrou um bilhete escrito por ela. Se eu partir antes é porque o pai me chamou. Mas saiba, filho, a semente do amor nunca morre. Ela apenas muda de jardim. Nos dias que se seguiram,
Rogério não falou com ninguém, mas ao invés de se revoltar, começou a agir. Organizou o funeral mais simples e mais bonito que já se viu. Flores brancas, velas acesas e as crianças do orfanato cantando. Não havia luxo, mas havia presença. E ali, diante do caixão, Rogério prometeu: eu vou continuar o que a senhora começou, e vou fazer isso por amor. E ele cumpriu. O cemitério estava silencioso. As flores ainda frescas sobre o túmulo de Dona Esther balançavam levemente com o vento frio da tarde. Rogério permanecia ali, imóvel, ajoelhado, com as mãos sujas de terra. O mundo parecia ter parado. Mas dentro dele algo se movia, uma força, um chamado. Ele levantou-se devagar e olhou para o céu. O sol atravessava nuvens densas, abrindo uma fenda de luz dourada que caía exatamente sobre o túmulo. Ele sorriu entre lágrimas. Eu entendi, Esther. A senhora não morreu, só mudou de morada. Aquela imagem se gravou em sua mente. E naquele mesmo dia nasceu uma decisão. A decisão de transformar a dor em propósito. Na manhã seguinte, Rogério voltou ao orfanato. As crianças correram para abraçá-lo. E o Rogério? Cadê a vovó Esther? Ela prometeu trazer pão doce hoje. Ele respirou fundo, tentando conter a emoção. Ajoelhou-se e falou com doçura. A vovó Esther precisou ir morar com o Papai do Céu. Mas sabem o que ela me disse antes de ir? Que a gente tem que continuar cuidando uns dos outros. E é isso que vamos fazer. As crianças ficaram em silêncio. Uma delas, a menorzinha, perguntou: então agora o senhor é o nosso vovô? Ele riu com lágrimas nos olhos. Posso ser o tio por enquanto, mas o amor é o mesmo. Nos meses seguintes, Rogério começou a dedicar todo o seu tempo e seus últimos recursos à criação de um novo projeto. Não seria uma empresa, nem uma fundação rica com nomes pomposos. Seria algo vivo, humano, algo que Dona Esther teria orgulho. O nome veio naturalmente, Casa da Luz Esther. Seria um abrigo, escola e lar para crianças abandonadas, idosos esquecidos e mulheres em situação de vulnerabilidade. Um espaço onde cada pessoa seria tratada com dignidade, algo que ele próprio só aprendera tarde demais. Com a ajuda de amigos da igreja e voluntários, reformaram um antigo galpão abandonado. As paredes foram pintadas de branco. O jardim ganhou flores e na entrada, uma placa simples dizia: aqui mora o amor. No dia da inauguração, o local estava cheio. Muitas das pessoas que um dia Rogério desprezara, empregados, vizinhos humildes, até alguns funcionários antigos, estavam lá, ajudando de coração. Sem holofotes, sem câmeras, Rogério subiu num pequeno palco improvisado e, segurando o microfone, falou com voz firme e emocionada. Durante muito tempo eu achei que riqueza era o que eu tinha. Hoje eu sei que riqueza é o que eu dou. Dona Esther me ensinou que a maior vitória é quando o coração aprende a se ajoelhar. Por isso, este lugar leva o nome dela. Que cada pessoa que entrar aqui encontre o mesmo amor que ela me deu. Um amor que não humilha, que não mede, que simplesmente acolhe. O público aplaudiu de pé. Alguns choravam, outros sorriam. Mas ninguém ficou indiferente. Naquele dia, Rogério sentiu que algo dentro dele havia sido curado. A partir dali, sua vida se transformou completamente. Ele acordava cedo, fazia o café para todos, organizava as tarefas, dava aulas para as crianças e ajudava os idosos com remédios e histórias. As noites eram dedicadas a orações e conversas ao redor da mesa, com risadas e canções. O homem que um dia gritou com uma mulher humilde, agora lavava louças, limpava chão e servia sopa. Mas cada gesto era uma prece silenciosa. Certo dia, enquanto distribuía cobertores a moradores de rua, um carro de luxo parou ao seu lado. Dele saiu um homem elegante, de terno caro, óculos escuros e expressão altiva. Sim, damos, você é o Rogério Campos. Eu te rei. Sou. Fiquei sabendo da sua mudança. Vim ver com meus próprios olhos. Rogério reconheceu o rosto. Era Marcelo, seu ex-sócio, o mesmo que havia tramado contra ele, desviando dinheiro e o deixando na ruína. Pois é, Marcelo, o mundo gira. E você está aí, ajudando mendigos? Sim, e estou mais feliz do que nunca. Marcelo riu com desdém. Eu achei que você tinha enlouquecido. Mas agora vejo que só perdeu tudo mesmo. Rogério sorriu tranquilo. Engano seu. Foi a primeira vez que ganhei algo de verdade. O ex-sócio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com um misto de vergonha e raiva, voltou para o carro e foi embora sem dizer mais nada.
Mas aquele encontro não passou despercebido pelo destino. Alguns meses depois, Marcelo foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. As notícias correram o país, e os mesmos jornais que um dia estamparam o rosto de Rogério como vilão, agora traziam manchetes diferentes. Ex-empresário acusado de corrupção ajuda centenas de famílias carentes. Rogério, porém, não quis entrevistas. Disse apenas: que a notícia boa seja o bem, não o meu nome. Certa noite chovia forte. Ele estava na varanda da casa da Luz Esther, observando as crianças dormirem pelas janelas, quando ouviu passos atrás dele. Era uma mulher encharcada, com um bebê nos braços. Por favor, me ajude. Não tenho para onde ir. Ele correu até ela, cobriu-a com um cobertor e a levou para dentro. Depois de alimentá-la, perguntou: como se chama? Camila. E esse pequenino? Gabriel. Ela contou sua história. Havia fugido de um relacionamento abusivo, deixado tudo para trás e vagava pelas ruas havia dias. Rogério ouviu com atenção e respondeu: Camila, este lugar é seu agora. Ninguém vai te julgar aqui, você vai recomeçar. E assim ela fez. Com o tempo, passou a trabalhar na cozinha, depois na administração. Meses depois, foi ela quem sugeriu criar um pequeno curso de costura e culinária para outras mulheres. Em pouco tempo, dezenas delas estavam aprendendo, ganhando renda e dignidade. A Casa da Luz cresceu. Mas diferente das empresas que Rogério teve no passado, ela crescia de dentro para fora, da alma para a ação. Cada novo projeto surgia de uma necessidade real, e cada conquista era celebrada com oração. As crianças o chamavam de tio Rô, os idosos o chamavam de filho, e todos o chamavam de família. Certo dia, um jornalista insistente apareceu na porta. Senhor Rogério, eu sei que o senhor não gosta de entrevistas, mas as pessoas precisam ouvir sua história. É inspiradora. Ele hesitou, mas acabou aceitando com uma condição: fale mais sobre o amor de Deus e menos sobre mim. A reportagem foi ao ar, e o efeito foi avassalador. Milhares de pessoas começaram a procurar a Casa da Luz, enviando doações, oferecendo trabalho voluntário e pedindo orações. O lugar se tornou um farol de esperança. E um dia, Rogério subiu novamente à varanda e olhou para o pôr do sol. Sentiu um arrepio. Era como se uma brisa suave soprasse no ouvido dele. Eu te disse que a semente do amor nunca morre. Ele sorriu. Sabia que era Dona Esther. Os anos passaram. Rogério envelheceu. Os cabelos ficaram grisalhos, as mãos enrugadas, mas o olhar, aquele olhar transformado, continuava cheio de luz. As crianças que ele acolheu cresceram, estudaram, tornaram-se médicos, professores, pastores, pais e mães. Muitos voltaram para ajudá-lo. E certa noite, sentado na mesma cadeira onde costumava ler com Dona Esther, ele escreveu uma carta. Se um dia alguém ler isto, quero que saiba que toda dor tem um propósito. Eu caí, me perdi, humilhei e fui humilhado. Mas encontrei redenção no amor que não exige nada em troca. A mulher que eu xinguei me ensinou o verdadeiro significado de servir. Que cada lágrima derramada por arrependimento se torne uma flor no jardim do perdão. E que a minha história não seja lembrada pela queda, mas pelo recomeço. Ele deixou a carta sobre a mesa, olhou para o céu e murmurou: Agora eu entendo, mãe. Agora eu entendo, Esther. E então fechou os olhos. Com um leve sorriso partiu, em paz. Alguns anos depois, a Casa da Luz Esther continua viva. Na entrada, uma nova placa foi colocada com as palavras de Rogério gravadas em metal. Aqui mora o amor, e o amor nunca morre. As crianças correm pelo pátio, as mulheres costuram, os idosos contam histórias. E em uma das paredes há um retrato simples. Dona Esther e Rogério lado a lado sorrindo. Abaixo uma frase: o rico que se ajoelhou e a pobre que o levantou. Que assim o mundo conheceu o verdadeiro milagre. Não o de ficar rico, mas o de voltar a ser humano.